Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos aqui no canal. Estamos chegando o drone aqui ó, bem pertinho do rebocador, que a gente vai fazer um vídeo diferente hoje. A gente vai hoje fazer um vídeo mostrando a desatracação do navio do cais do porto de Itajaí. A gente sempre mostra a chegada, a saída, mas hoje vamos mostrar como é que funciona a desatracação. Passei aqui já de cara no início do vídeo mostrando o rebocador, porque eles são os protagonistas dessas manobras. Sem esses poderosos rebocadores aí, não entra navio, não sai navio, não gira navio, não encosta navio, né, não atraca, não desatraca, tem que ter rebocador. Então é muito importante a gente começar a mostrar um pouco mais dos rebocadores também, que a gente sempre está mostrando o navio em si e esquece às vezes de falar dos rebocadores. Inclusive o rebocador mais poderoso que a gente tem aqui na região é o Sagitários, um rebocador que trabalha aqui, presta esse serviço aqui para o Porto Itajaí e Portonave. Chegando o drone aqui pertinho da porta onde vai subir os práticos, a lancha da praticagem está chegando aí. Já passou aqui, está chegando aí. Eu vou posicionar o drone aqui, deixar ele parado para a gente pegar o momento que o prático vai subir a bordo do navio. Porque enquanto o prático não estiver a bordo, o navio não sai do cais. Então só sai quando o prático estiver lá. Inclusive aquele filme que a gente recomenda vocês assistirem também, um filmaço, para quem não viu, o filme do Tom Hanks, Capitão Phillips, que ele conta ali, né, uma história narrada na história do sequestro do Maersk Alabama. E naquele começo do filme começou errado, porque quem tira o navio naquele filme no início da história ali é o Tom Hanks, no personagem do Capitão Phillips, quando na verdade quem tira o navio do cais do porto é os práticos e não o capitão do navio. Por isso que o navio tá, ó, os rebocadores estavam posicionados esperando a chegada dos práticos aí e consequentemente afastar o navio do cais. A gente já fez um vídeo a bordo dessa lancha aí, ó, quem não assistiu, vou deixar no final para vocês verem. A gente estava a bordo dessa lancha, mostramos a entrada do prático no navio, depois a gente foi em alto mar buscar os práticos, a gente gravou em 4K, tá aí no canal. O vídeo já passou de 170 mil visualizações. Isso significa o quê? O pessoal gostou muito do vídeo e muitas perguntas surgiram naquele vídeo. Pessoas dizendo que não conhecia a praticagem, que nem sabia que existia a profissão de prático, gente perguntando, questionando, né, o que era o prático, como é que se torna um prático. Então, devido a esse monte de pergunta que a gente recebeu, a gente marcou a entrevista com o prático para vocês mesmo, ao vivo, poder participar e perguntar, tirar suas dúvidas diretamente com o prático. Dia 10 de outubro, às 20 horas, aqui no canal, a gente vai estar ao vivo com a prática Cláudia Duarte, uma ex-agente da Polícia Federal, que hoje é práticas de navios. Então ela vai estar ao vivo com a gente, você vai poder mandar sua pergunta lá no chat, participar com a gente. Então se você não é inscrito no canal, não perca tempo, inscreva-se, ativa o sininho para você participar lá com a gente. Mas a gente também está tentando aí uma entrevista com um prático daqui, dessa região nossa. Até porque a gente mostra muito os navios aqui do Porto Itajaí e Portonave, chegando em ambos o porto, né, e o terminal portuário. E seria meio que injusto, né, a gente não falar com os práticos daqui, porque a gente grava muito o trabalho deles aqui, apresenta muito o trabalho da praticagem, não só da praticagem, como dos rebocadores, toda essa equipe aí responsável pela entrada e saída desses navios. A gente vai então fazer essas entrevistas para deixar bem claro. Tem muita gente com dúvida, né, muita gente que nem conhece essa profissão, então é bacana que a gente vá divulgando um pouco desse trabalho tão importante, de suma importância aqui para a região. Porque sem os práticos não tem como o navio desse aqui entrar aqui também. Que o capitão, o comandante do navio, ele não é ele que traz o navio no canal portuário aqui, são os práticos. A gente sempre fala, ah, Leandro, mas isso eu já sei. Eu sei que tem muita gente que sabe, mas também tem gente que não sabe. Então tem muita gente que é leigo, né, galera? Então a gente tem que ir falando, por mais que pareça uma coisa básica, a gente tem que falar, porque tem muita gente que realmente não conhece. Por exemplo, eu recebo pergunta de pessoas perguntando se os rebocadores são do Porto de Itajaí ou são da Portonave. Rebocador não é nem do Porto Itajaí nem da Portonave. O rebocador, ele é uma empresa separada que presta o serviço para ambos os portos. Então não pertence ao porto. Então tem gente que pergunta mesmo coisas básicas, e assim como eu também, que sou um leigo no assunto, estou sempre aprendendo, e tudo que eu aprendo, né, a gente repassa aqui para vocês.
Então a gente vai aprendendo, vai repassando. Às vezes eu não sei alguma coisa, alguém vai e comenta lá no vídeo, né? Leandro, é assim, acaba me ensinando, e assim a gente vai cada vez mais adquirindo um pouquinho de conhecimento, até um dia que a gente tiver com conhecimento bom de verdade, aí é outros 500, né? Mas por enquanto, tudo que a gente vai repassando para vocês é o que a gente vai aprendendo, né? Alguém ensina pra gente, a gente repassa para vocês. A vida é um eterno aprendizado, né, galera? Então, quem sou eu para saber de tudo? A gente também sabe o básico, mas tem muita gente que nem o básico sabe, né? Tá lá não sabe nem para que serve um rebocador. Tem gente que não conhece, galera, navio, tem gente que não conhece um porto. É todo mundo que tem a oportunidade de vir para o litoral. A gente mora aqui, a gente sempre vê navios. Tem gente que mora lá no Mato Grosso, ou né, em Brasília, enfim. Tem gente que às vezes nunca saiu do estado, nunca viu um navio. E é isso que é bacana, a gente poder estar trazendo esse conteúdo e mostrando esses navios para as pessoas. E aí a gente vai narrando o vídeo, porque a gente vai falando aqui algumas coisas, como por exemplo, eu sempre falo, pessoal, cada container desse aí é uma carreta. É só para vocês terem uma ideia da dimensão do navio, porque olhar pela imagem é uma coisa, estar pessoalmente é outra. E aí o pessoal começa a entender. Pô, se cada container desse aí é uma carreta, olha o tamanho que não deve ser esse navio, né? A gente tenta trazer essa noção de tamanho para a galera que nunca viu um navio. Ó, os cabos estão aqui ainda no cais, conforme eu falei, o prático acabou de subir no navio, então daqui a pouco eles começam a soltar aí os cabos. A gente fala cabo na linguagem náutica, não é corda, né? A gente usa esse termo cabo. Até tem um que tá soltando aqui, parece, ó. Um outro detalhe, pessoal, deixar bem claro também, muita gente pergunta, galera, todos os nossos voos de drone, a gente respeita a legislação, tá ok? Então, o nosso drone, ele vai respeitar o princípio da sombra. Para esse voo, o que é o princípio da sombra? É voar o drone abaixo de um obstáculo. Então, nesse caso, a gente vai usar o guindaste do porto como um limite de altura. Eu não vou subir acima do guindaste do porto, sempre abaixo dessa altura, tá ok? E segunda coisa, a gente não vai passar dos 30 metros. Vou ficar sempre a 30 metros de altura. Nesse caso aqui, nem a 30 metros eu tô do navio. E terceiro, a gente vai puxar o zoom. A gente não vai aproximar o drone no navio, a gente não vai aproximar o drone dos rebocadores, entrar com o drone no porto, a gente não vai fazer isso. O que a gente vai fazer é puxar o zoom. Dessa forma a gente mantém uma distância segura, respeitando aí, né, o objeto e puxando o zoom. Assim a gente consegue ter uma visão mais próxima sem precisar colar o drone no navio ou no rebocador, conforme eu falei. Então os cabos, ó, soltaram dois, né? São dois, três. Soltaram 3 cabos ali. Então um continua preso, porque eu acho que lá atrás eu não vou levar o drone lá atrás, porque para poupar a bateria, pessoal. Então vou poupar a bateria do drone. Então quanto menos movimento eu ficar fazendo com o drone, mais bateria eu vou ter para pegar essa manobra completa. Mas acredito eu que já estão soltando lá também. Puxando o zoom aqui, a gente já consegue ver como que funciona o sistema. O sistema aí que vai enrolando aí o cabo. Muita gente que acha que é manual ali, que é o pessoal, tripulação do navio que sai puxando a corda. É nada, ó, tudo no automático aí. Lembrando a vocês também que se você é a primeira vez no canal, eu tenho uma playlist aqui, ó, com navios da Marinha, tanto interno quanto de externo. A gente tem filmagens de fragatas do Bahia. A gente recentemente filmou o navio veleiro Cisne Branco. Mostramos por dentro, mostramos o Almirante Graça Aranha. Aqui no canal tem vídeos de navios abandonados, histórias de navios naufragados, acontecimentos da área naval. A gente sempre está trazendo aqui para o canal, né? Se você não é inscrito no canal, não perca tempo, inscreva-se que tem bastante coisa legal aqui para vocês. Acontecimentos da região aqui também a gente mostra aqui no canal, né? Não é só navios, mas a grande maioria dos vídeos que eu estou soltando no canal ultimamente tem sido a respeito de navios e embarcações. Que é um nicho que eu aprendi a gostar, pessoal. O primeiro vídeo que eu gravei pro canal foi um navio chegando no porto, isso no ano passado. E a partir de um certo tempo que eu comecei a conhecer esse trabalho, né, o trabalho dos práticos, o trabalho dos rebocadores, como é que funciona um navio, eu comecei a gostar. E por fim, o meu canal hoje ele tem mais vídeo de navios do que qualquer outra coisa relacionada à região aqui. Que é uma coisa que eu realmente aprendi a gostar, a admirar, e eu estou sempre querendo aprender um pouco mais sobre essa área naval. E eu já trabalhei, inclusive meu primeiro trabalho aos 18 anos foi no estaleiro. Eu trabalhei no estaleiro Detroit, na construção de rebocadores. A desatracação do navio ela vai demorar um pouco,
Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar o som ambiente aí, que é para vocês não enjoar de ficar ouvindo a minha voz. Então eu vou ficar quietinho agora, vocês vão ficar ouvindo o som ambiente. Eu vou deixar só as imagens do navio aí com vocês. Aí de vez em quando eu vou me metendo aqui na narração. Galera, vocês estão ouvindo aí um barulho diferente porque eu estou afastado do navio. Esse barulho que vocês escutam aí no fundo é o ferryboat, tá? É uma balsa que faz a travessia desse rio aqui. Então esse barulho dos motores aí são do ferryboat, não é do navio e nem dos rebocadores. O rapaz deu tchau pro drone ali e eu cortei ele. Acabei cortando ele, deu um tchauzinho pro drone ali. Bem na hora que ele deu tchau, eu dei o zoom, cortou ele na imagem. Mas enfim, tá aí registrado o alô do nosso amigo ali que tá a bordo do navio. Que pena, né? Quando eu dei o zoom que eu vi a mãozinha dele balançando ali. E aí cortou ele acenando pro drone. Como já aconteceu do prático também acenar pra gente. Foi o segundo vídeo, inclusive, aquele navio que tá no lado direito da tela. Era do mesmo tamanho, mesma empresa, mesmo armador. Que a gente filmou ele, o Buenos Aires Express. E aí o prático que tava na asa do navio, ele apontou pro drone e deu um tchauzinho pro drone. E agora o tripulante ali do navio também deu um tchauzinho pra gente. Tá registrado aí, ficou registrado aí nas imagens. Os cabos soltou aqui no cais. Daqui a pouco ele começa a afastar ali. Quando tiver os cabos recolhidos ali. Estamos também no Instagram, pessoal, LeandroLS01. Quem não segue a gente no Instagram, nosso Instagram está aí para trazer essas imagens também da região aqui de Balneário, do porto, de navios. A gente sempre publica também no Instagram. E lá você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, não só na região portuária, mas também de Balneário Camboriú, Itajaí, Navegantes, que a gente puder estar ajudando vocês, principalmente o pessoal do turismo, que quer vir conhecer a região aqui, tem dúvidas, manda pergunta pra gente lá no Instagram, que a gente vai estar respondendo pra vocês. Lembrando que é um perfil profissional, então não tem muita foto minha lá, né? Não é coisa pessoal, é do canal. Então às vezes o pessoal chega lá, pô, só tem vídeo, só tem foto de balneário, só tem foto de navio, porque é um perfil do próprio canal, né? Não é um perfil pessoal meu. O perfil pessoal é o Leandro.silva02, mas o nosso profissional é Leandro LS01. Agora parece que já começou a puxar o navio, hein? Acho que o rebocador aqui já tá começando a puxar a proa. Tá começando a fazer umas marolas ali na água. Tá forçando o bruto ali já. Lá atrás também acontece a mesma coisa, que eu não vou levar o drone lá para poupar a bateria. Lá no meio do canal tem uma draga, ó. Se vocês olharem lá na imagem, é uma draga. Essa draga ali é que faz a dragagem aqui do canal portuário. Ela tá sempre passando aqui. Então sempre que vocês chegar na região aqui, que for vir aqui no Rio Itajaí-Açu, vocês vão ver aquela draga lá. Um barquinho de pesca lá passando também. E os rebocadores fazendo a força aqui, ó. Já começou a afastar o navio do cais, ó. Vou deixar o drone aqui parado, fora do porto, né? Não tô com o drone em cima do porto, ó. Tô fora do porto. A gente consegue ver. Tá indo rápido até, né? Tá indo rápido, tá saindo rápido do cais, ó. Imagina a força que esse bicho faz, né, cara?
rebocador já está ali no lado boreste do navio. Olha, ele entrou ali pela brecha que o navio já deu ali para começar a empurrar a popa também. E assim ele vai lentamente saindo do cais até chegar no meio do canal, onde ele vai ser rebocado até a saída do canal portuário. E aí a gente já tem um monte de vídeo mostrando essa saída aí do canal portuário. Então o que a gente vai filmar hoje mesmo é só essa desatracação do navio. Até porque eu não vou ter bateria para ficar muito tempo aqui. Já estou em 20% de bateria, já vou ter que recolher o drone. Mas deu para ver bem, né, pessoal, essa operação aí. Uma outra coisa também, aproveitando o gancho, pessoal, imagens de drone a gente não disponibiliza, né? Eu também recebo alguns e-mails da galera: ah, Leandro, tem como, quero usar tuas imagens, posso pegar tuas imagens? Pessoal, não dá, né? Esse aqui é o meu trabalho. Então eu trabalho com drones. Essas imagens aqui, ela tem um preço. A gente vende essas imagens. A gente coloca gratuitamente no YouTube para vocês assistirem, mas utilizar essas imagens, a gente só vende elas. A gente não autoriza o uso das imagens fora do YouTube, tá? Só para vocês assistirem mesmo aqui no canal. Caso você queira alguma imagem que tenha no canal, entre em contato comigo e a gente negocia, como eu faço com várias empresas aqui da região, né? Eu faço imagens aéreas e vendo para as empresas. Seria até injusto eu disponibilizar essas imagens gratuitamente, sendo que para as empresas a gente cobra. Pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece aquele like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, comenta, interaja no vídeo. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, um grande abraço, até a próxima.